nunca vou voltar mais. Tenho medo para chegar mais lá. Os langas vêm cá e eles pedem refúgio e alegam que saíram de lá numa guerra e nós próprios angolanos não sabemos que guerra é essa. Eles fogem lá no país dele para adquirir nacionalidade do nosso país e vêm aqui se fazer passar de angolanas. Esse é um transtorno para nós, para a nossa comunidade. Estou triste. Vista daqui, é fácil, barato também lá, Angola, língua também. Algumas pessoas chegam aqui dizendo que é angolano, eu sei que é do Congo. Só nos 3 primeiros meses deste ano, 600 mulheres vindas de Angola desembarcaram em São Paulo. Teve um dia de fevereiro que foram 50 de uma vez. Elas chegam com os filhos, algumas grávidas e poucas vêm com o marido. A cidade de São Paulo vem se transformando no destino de centenas de refugiadas angolanas. Um assunto que dominou as páginas dos principais jornais brasileiros e tornou-se conversa alargada em Angola, nas redes sociais e em alguns órgãos de comunicação social. Silvia chegou há 2 meses. Veio de Angola com o filho e o marido, que, segundo ela, estava sendo perseguido no país africano. Com medo, a família abandonou a pequena lanchonete que tinha em Luanda. Escolheu o Brasil pela facilidade do idioma, que é o mesmo, e de obter o visto de turista. Porque vista daqui é fácil, barato também lá, Angola, língua também. O Dimude é um dos que ficaram em Angola. O dinheiro só deu para a passagem aérea dela e dos 3 filhos pequenos, que embarcaram na frente por segurança. Ela conta que a família vinha sendo vítima de violentas gangues que por várias vezes invadiram a casa para roubar. Diz que chegou a ser violentada pelos bandidos e passou 2 semanas no hospital. Podia ter morto. Nunca vou voltar mais. Tenho medo para chegar mais lá. Hoje, quase 300 crianças e adolescentes, junto com as mães, moram em centros de acolhida da prefeitura. 2 deles abertos de emergência por causa do fluxo de angolanas. Era visível a indignação dos angolanos diante da entrevista de refugiadas, aparentemente mais congolesas que angolanas. E para melhor compreensão do assunto, embarcamos para São Paulo, Brasil, em busca da verdade dos factos. A bordo da nossa Boeing 777-300ER com destino ao Rio de Janeiro com escala em São Paulo. A bordo do DT-745, aterramos no principal centro financeiro da América Latina. São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano e da lusofonia. Aqui chegam diariamente povos vindos de várias partes do mundo. O fluxo migratório de angolanos para o Brasil é caracterizado por 3 momentos marcantes. Primeiro, migração compulsiva e tráfico de escravo, datado de 1531 a 1810. O segundo período é chamado de processo migratório de 1957 a 1970, com a independência das colónias e o conflito armado em Angola. O terceiro período data de 1980, com o agravamento da Guerra Civil. O Estado de São Paulo recebe cerca de 26% do total de solicitações de refúgio do Brasil, de acordo com a Agência das Nações Unidas, Acnur. Mas afinal, quem são os angolanos que em tempo de paz buscam por refúgio em São Paulo, Brasil, com o argumento de perseguição política e religiosa? Esta é a nossa missão. Este entrocamento da rua Joaquim Nabuco com a Cavalheiro é conhecido como o ponto de maior circulação e frequência de angolanos aqui no Brás, em São Paulo. Aliás, podemos mesmo dizer que estamos numa via, estamos numa rua de africanos. Há aqui uma divisão. Deste lado estão os congoleses
enquanto que deste circulam e convivem os angolanos. O sentimento aqui é de indignação em relação à matéria que circulou na televisão brasileira. O Na Lente veio exatamente para falar com as duas comunidades sobre a verdade deste caso. Em busca de respostas, fomos ao encontro da comunidade angolana no Brás. Aliás, em São Paulo, o Brás é uma espécie de território angolano. No Bar Angola, ouvimos depoimentos de quem conhece bem o assunto e sofre na pele com os supostos falsos angolanos. Américo Lemos Tito está no Brasil há mais de uma década e mostra sua indignação. Nós angolanos mesmo, o cabingano costuma vir aqui, né, quase nós todos, e nenhum angolano aceita esse transtorno para nós, para a nossa comunidade. Vocês ficaram indignados? Ficamos indignados, sim, senhor. Isso parte dos dólares da Angola, né? Passaportes saírem anarquicamente, essa coisa é admissível. Por exemplo, eu estou chateado por essa imagem que eu vi aqui agora. Estou triste. Elisandra é estudante no Brasil há 5 anos e conta-nos sobre o preconceito. Os langas vêm cá e eles pedem refúgio e alegam que saíram de lá numa guerra que nós próprios angolanos não sabemos que guerra é essa. E quando estamos aqui, não tem diferença. Tipo, os brasileiros eles não conseguem distinguir quem são angolanos e quem são brasileiros, e quem são langas, desculpa. Então fica aquela mistura e nós não conseguimos nos defender aqui, entendeu? É muito triste. Eles fogem lá no país dele para adquirir nacionalidade do nosso país e vêm aqui se fazer passar de angolanas. Nós somos tão unidos que agora temos até o óbito de um congolês, com documento também de angolano que faleceu. E nós contribuímos para isso, para ver como é que vai ser o óbito, sabe como é que a nossa cultura funciona, como é que é. E nós estamos fazendo isso, vamos enterrá-lo sábado, que é o Tyson. Que é o Tyson que chegou a lutar? Que chegou a lutar boxe pela nossa seleção, mas ele é congolês. Nós convivemos com congolês, supostamente angolano. Conforme a gente vai ganhando uma certa intimidade com os mesmos, eles vão abrindo o jogo, né? Eles vão falando o como eles aderiram àquela documentação, o porquê que eles aderiram àquela documentação. E mais ainda, este mesmo público, né, são os mesmos que se envolvem com tráfico de droga. E assim sendo, de uma certa forma, nós como angolanos, também começamos sendo caracterizados como traficantes em virtude desses mesmos cidadãos. Eu já conversei com agentes policiais federais que eles, de uma certa forma, têm uma descrença com relação às instituições de imigração de Angola. Eles não acreditam. Desconfiam. Claro. É claro. Até eles sabem que certos cidadãos supostamente angolanos são congolês. Mas o que é que eles podem fazer? Nada. Porque de acordo com o passaporte eles são angolanos. Diante do revelado, seguimos para um dos principais centros de acolhimento de refugiados em São Paulo. Aqui, os dados apontam para o internamento de 11 angolanas, dentre elas, 7 fazem-se acompanhar dos filhos, portanto, 7 crianças. Sem podermos gravar imagens, gravamos em áudio o argumento da direção em relação aos motivos apresentados pelas refugiadas. Geralmente vem com guerra política, né? É a questão do refúgio, né? Isso, exatamente. Qual é o argumento? O argumento é geralmente ameaças, né, de morte. Tem uma que o marido é médico, faz 6 meses que ela está aqui, tem ameaça de morte. Ela foi socorrer a vizinha, que estava gestante, o marido foi socorrer, só que a vizinha faleceu no caminho do hospital. O marido dela ficou louco, ameaçou o marido dessa que está aqui de morte, ela teve que sair de lá fugida.
Veio ela e a bebezinha dela de 1 ano. E agora o marido também está vindo do Brasil. No terraço, fomos ao encontro da protagonista da história caricata de perseguição. Surpresa com a nossa presença, ela reage negativamente à abordagem. Não quer falar motivo. A nossa insistência levou com que a refugiada, que apresentou-se como angolana, contasse-nos com muita